Vamos adaptar o arco estético e mostrar como é os detalhes para que você possa ter os melhores resultados, para que você não tenha uma situação de complicação pós-construção desse dispositivo. Então aqui nós temos já uma placa que já foi feita com os dois ganchos circunferencial, né? Já foi feito o desgaste, já foi feito o polimento, e a gente vai adaptar aqui no seu respectivo modelo. Esse modelo aqui é melhor que esteja recortado, com as bases todas retinhas. Se você não tiver um adaptador desse, pode fazer direto na bancada de trabalho mesmo. Esse aqui é um vídeo já mais assim, tem alguns detalhes a mais em relação aos outros vídeos que já publicamos no passado. Então, aqui no primeiro momento, nós temos que fazer a eleição do tamanho do arco, né? Lembrando que o arco sempre vai vir com a marcação aqui da linha média, para que você possa provar, né, e decidir qual o melhor tamanho que você vai utilizar. Então, neste caso aqui, nessa arcada aqui, está convidando a gente a utilizar um arco aqui de 60 milímetros, que é o maior. Por quê? Porque a área de trabalho dele é maior e eu fico com menos tensão também, o arco não fica tão aberto desse jeito quando comparado com a escolha de um arco menor. Então, para uma boca maior aqui, um arquinho menor poderia ficar gerando muita tensão. Essas pernas, os fios ficariam abrindo muito e poderia ficar propício à tensão nessa região e futuramente poderia estar quebrando. Então, sempre é interessante que o laboratório, quando for começar a utilizar esses arcos, tenha os dois tamanhos para fazer essa prova. Até porque se uma boca for pequena demais, ele vai ter problema também com um arco muito grande, né? Então, os dois tamanhos é ideal. Aqui nesse caso aqui, então, iremos usar um de 60 milímetros de comprimento. Lembrando que essa área de trabalho de 60 é daqui até aqui, nunca até aqui no final do fio, certo? Então, essa aqui é a primeira fase. A primeira fase é a prova do tamanho do comprimento. E aqui nós já chegamos à conclusão que neste modelo aqui seria, então, o ideal utilizar o de 60 milímetros. Depois que eu realizei a prova e selecionei o tamanho do arco que eu vou querer, eu vou realizar, então, a dobra das alças previamente. Então, eu venho aqui com o alicate 139, utilizo o primeiro crivo, logo depois do final aqui, do fio aqui, e já faço a minha alça, sempre com o fio bem reto em relação ao arco, ó. Não posso deixar esse fio para lá nem para cá, tá? Então, eu vou fazer aqui dos dois lados iguais a alcinha, com o alicate bem reto, ó. Realiza a dobra com o fio bem reto, ó, para eu fazer a alça dos dois lados. Essa alcinha pode ser feita aí com aproximadamente uma abertura aí de 3 milímetros de espaçamento. Ou você pode usar a primeira torre também, do alicate torre. O importante é que ela sempre fica retinha, dessa forma assim. E nunca você vai fazer pressão no plástico quando você for fazer essa dobra. Você nunca apoia no plástico, sempre somente no fio. Porque dessa forma a gente não está descarregando nenhuma força dentro aqui do plástico para não deixar o arco menos resistente. Então aqui temos a alcinha dos dois lados, já pronta. E agora nós vamos provar novamente aqui no modelo, como seria a situação. E eu já vou cortar esse fio aqui, ó, nessa distal do último. Vou marcar e já vou cortar aqui na distal do molar, dos dois lados, para que eu não tenha fio passando aqui dos dois lados no final do meu modelo. Dessa forma, se eu for colocar o arco dessa forma aqui, já vou prender com fita adesiva dos dois lados. E essa ponta não vai estar passando aqui, porque se eu quiser apoiar o modelo direto na mesa, caso você não tenha
esse suporte de modelo, eu vou ter que colocar aqui direto na mesa e esse fio aqui vai me possibilitar o modelo ficar apoiado diretamente na mesa. Dessa forma, então, eu já tenho aqui o arco cortado, né, com as duas alcinhas bem já formadinhas dos dois lados e retinha, né, reta para vertical. Então, eu posso colocar aqui, ó, centralizando aqui na linha média, certinho, provando no modelo. Olha que não pega lá no fundo, já está estabelecido aqui o corte. E é muito interessante que você aqueça bem esse modelo aqui, deixe ele bem seco, desidratado nesse momento, porque se ele estiver úmido, ele vai roubar o calor do aquecimento do arco, então vai ficar muito difícil de você modelar. Então, antes de você levar ele para o modelo, para colar com a fita adesiva, você vai lá, coloca o secador de cabelos lá bem quente, tira toda a umidade do modelo, né? Desidrata bem o modelo, para ele ficar mais sequinho e depois ele poder aderir bem à fita adesiva aqui na hora que você for colar aí. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, para garantir, vamos dar mais uma desidratada no modelo. Vamos lá então, fazer o primeiro pré-aquecimento, pra gente só modelar aqui. Colocou ele aqui em cima, segura aqui desse jeito, só pra gente dar uma aproximadinha. Aí você liga o secador. Já aproxima ele aqui, já dá uma endireitadinha nele, ó. Aí você vai fazer a mesma coisa pro outro lado, ó. Só para você aproximar ele aqui e alinhar ele aqui, ó. É bom ter uma pessoa do lado segurando o secador para você facilitar. Ela te entrega o secador. Você vem e levemente amolecido, você vem e direciona ele assim. Fica mais fácil nessa fase inicial de você conseguir harmonizar o arco, a pressão do arco no modelo, deixar ele passivo dessa forma, olha que legal, ó. Para depois você colocar a fita. Então aqui eu já consegui dar um pequeno modelamento nele, só de segurar aquecer de um lado e do outro. Agora eu vou segurar ele com a fita, que tá facinho de segurar com a fita. Vou pôr a fita aqui agora, nivelar ele aqui certinho, para depois eu fazer o apertamento, o aquecimento do apertamento. Então aqui eu coloquei um pedacinho de fita aqui na frente, já tá, o arco já tá passivo já, ó, niveladinho, que é o primeiro aquecimento que nós fizemos. Agora nós vamos fazer copiar ele para entrar no espaço interdental aqui. O negócio aqui, a unha não pode estar grande, comprida, porque senão vai deixar muito fino. Então nós vamos fazer umas pequenas sinuetas aqui para que ele tenha uma cópia melhor, mas não muito expressiva. Senão, se fizer muito expressiva, ele pode ficar frágil. Uma outra situação é apertar aqui demais nessa região aqui. Se eu apertar demais, isso aqui vai abrir. E aí pode vir romper o arco aqui futuramente também. Então, tem esses macetezinhos aqui que a gente pode preservar a integridade de resistência do arco, né? Vamos lá então, vamos aquecer. Pronto, esse lado já tá pronto. Eu vou pôr mais uma fita aqui para segurar ele, porque tá pronto. Então, esse lado aqui eu acabei de aquecer, já coloquei uma outra fita nele. Agora eu vou partir para esse outro lado aqui. Já aproveito para dar uma niveladinha aqui, ó. Que na hora que eu aqueci do outro lado, ele deu uma saidinha aqui. Então, eu já aqueço aqui, modelo aqui e nivelo. Nivelei, entrei com os dedos. Ó, já alinhei.
O secador tem que ser um secador de 1.800 watts acima. Ó, então tá tudo copiadinho, observa que não tá nada expressivo. A alcinha já ficou no prumo da gengiva aqui, tá? Dessa forma a gente evita bastante problema de tensão. Então agora eu vou esperar esfriar naturalmente. Na hora que fizer todo o resfriamento, nós vamos remover as fitas segurando assim, senão eu puxo, posso esticar tudo. Então tá aqui prontinho, ó. Tudo prontinho. Agora eu posso marcar para eu fazer a dobra aqui, contornando o ganchinho C. Depois eu vou prender com resina e vou fazer minha saudinha com maçarico. Aqui, ó, um detalhe, para a gente não ter problema de fragilizar esse fio aqui dentro da mangueirinha, aqui dentro, fica forçando a peça demais, é você não pegar, hora nenhuma, o alicate e fazer isso, ó. Tá? Você não pode fazer isso. Você pode segurar aqui no cantinho e tentar fazer alguma forcinha para dentro, mas nunca mandar uma força, jogando a força, descarregando dentro do plástico, porque senão você pode correr o risco de fazer com que esse fio rode dentro do plástico e aí perca a resistência lá dentro. Então, um dos fatores principais de quebra eu tô marcando aqui, eu vou dobrar aqui, vou contornar e cortar o excesso do fio. Então a gente já faz isso. Já vai lá e faz uma suave dobra. E a gente prova para ver se tem mais algum ajuste para fazer. Olha aí, você jogar o fio mais para dentro. Vamos cortar o excesso aqui. Esse lado tá pronto, vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Pra gente prender isso aqui com cera. E fazer a soldinha depois, ó. Então aqui, ó, já tem o arco conformadinho, tudo adaptadinho às alcinhas. Aqui eu não coloco nada ainda, tá adaptado aqui só com a pressão passiva. É assim que o arquinho tem que ficar, ó. Então vai lá, conforma com o secador, igual tudo foi explicado anteriormente. Faz as dobrinhas, ó, certinho. Agora, se tiver uma maquininha de solda ponta que tem aquele alicatinho, você pode vir aqui fazer zip, soldar aqui dos dois lados e depois solda com prata fora do modelo. Mas se você não tiver, aí você vem aqui, dá uma gotinha de cera aqui na alcinha aqui, dos dois lados. E a gente vai prender isso daqui desse jeito com cera pegajosa. E aí vai colocar o algodão aqui depois para proteger. Então vamos fazer assim, que é o método mais usado. Então colamos com cera, a alcinha dos dois lados, o arco está centralizado, tudo certinho. Agora vamos colocar um pouquinho de fluxo aí no fiozinho, bem pouquinha coisa mesmo, ó. Assim. Isso, pouquinho. E vamos proteger a peça todinha para fazer a solda. Podemos até, inclusive, colocar em cima de uma outra superfície qualquer, assim, para poder ficar mais fácil. Então, protege com uma manta de algodão aqui molhada, úmida. Assim. Não estragar a peça que está pronta. Protege por trás também assim, ó. Vai ficar longe do acrílico. E aí você faz uma chaminha de maçarico bem fininha. E faz a solda. Um gotinho bem bobinho mesmo, tá pronto, ó. E repete do outro lado.
Isso, faz do outro lado e depois é só fazer um pouquinho de lixinha. Passa uma lixinha em cima da solda, do grampinho, borrachinha, feltro, polimento de solda para quem está acostumado a fazer. É isso daí. Então, soldamos aos dois lados. Aí agora é só remover a peça do modelo. Interessante que foi feito com muita delicadeza para não ter, né, calor, distribuir o calor aqui no ar, que é super rápido a chaminha. A solda ela roda bem no fiozinho dos dois lados, ó. Então agora é só o acabamento. Super rápido. Por que que a gente não pode fazer esse aparelho aqui com o arco passando direto, entrando aqui dentro? Então não recomenda. Por quê? Se você ficar tentando fazer muitas dobras, faz essa alcinha, e volta, depois faz a retenção, você escapa com o outro lado de lá, fica tentando ajustar, então você acaba fazendo muita pressão nesse fio dos dois lados e acaba danificando aqui dentro. Outra coisa que a gente não recomenda de forma alguma é você fazer primeiro a placa, o arco aqui, modelar, e depois você acrilizar, porque pode cair acrílico no arco, e se cair resina acrílica no arco, monômero, o arco vai estragar, né? Ah, mas eu tenho muito cuidado, eu dou conta de fazer. Então, tudo bem, você vai, pega o fio, faz a alcinha, passa lá atrás, porque você tem muita habilidade, acriliza, não deixa cair nada no arco. Aí depois você tem que desgastar com a broca, passar a lixa. O ato de desgastar com a broca e passar a lixa pode danificar o arco também. Então, quando você segue as orientações do método de utilização do arco como preconizado pelo pessoal que fabrica, você minimamente vai ter chance de conseguir estragar o arco, né? Então, o ideal é seguir todos esses passos que nós apresentamos aqui. Faz a alcinha, depois aquece o arco. Num primeiro momento, a gente ensinava a fazer o aquecimento, depois fazer a alça. E aí essa alça ela acabava ficando difícil de acertar, porque ela pegava na gengiva lá. Então, quando você faz a alça primeiro e depois aquece o arco, a alcinha já acomoda na gengiva. Você já não tem mais dificuldade de ficar para poder alinhar ela lá, né? Apromar ela. Então, não tentem fazer esse arco vindo direto, passando por dentro, por mais que você tenha habilidade, porque todas as pressões de força que você vai exercer nesse fio para conseguir passar na distal do último dente, fazer retenção, tudo, sempre vai desencadear em força para deixar o arco frágil aqui dentro. Então, é isso daí, gente. Agora é só polir e devolver para o modelo. E depois, se precisar de fazer mais um aquecimento ainda, e dar mais uma ajustadinha, pode ser feito também na fase final, tá? Então, para finalizar, temos aqui o aparelho que já está com a solda bem polidinha, foi feito polimento aí padrão normal, de solda prata que todo mundo sabe fazer. E se precisar de fazer mais uma aquecidinha aqui, também pode fazer depois de pronto, encaixa no modelo, aquece, né? Se você estiver trabalhando já no fluxo digital com os modelos, lembrando que para fazer soldinha de prata aqui no modelo não é possível, porque esse modelo vai derreter, vai incinerar. Então, você tem que duplicar o modelo igual nós duplicamos aqui, tá? Feita uma duplicação. Então, para soldar, tem que soldar em outro modelo. Ou se você tiver o alicate de solda ponto, você dá aqui o pontinho com o eletrodo dos dois lados, remove a peça desse modelo digital aqui desse jeito e vai soldar fora do modelo. Tem aquele adaptadorzinho com jacarezinho que segura. Aí você vai lá e dá um pontinho de solda fora do modelo, tá? Então, aqui no modelinho de gesso que você fez, você vai soldar tranquilamente. E no modelinho prototipado, você não consegue soldar. Por conta justamente desse detalhe aí que vai pegar fogo o modelo. Então tá aí, a peça fica bem adaptadinha, você não tem risco de romper ela, porque o processo que você fez sempre foi preservando a integridade do fio aqui dentro do plástico. As suas dobras aqui, né, suas conformações não ficaram aquelas conformações super acentuadas, porque se tiver com a unha grande e entrar aqui dentro, apertar, vai ficar super acentuada e vai deixar muito fina aqui. Ela pode romper aqui justamente entre canina e lateral, acontece muito.
Se você fizer com um arco muito pequeno também, o arco vai ficar muito tenso, numa boca muito grande, e aí na hora de fazer as conformações, o arco pequeno ele vai ficar tenso, querendo abrir as pernas, né? E ele pode romper também. Eu espero que esses detalhes aí, a mais aí, faça com que você não venha estragar os seus arcos no ato de confecção.